já dizia o mais sábio, sábio do sábio do sábio, do gênio do futebol, do gênio da bola, que não importa como você tenha conquistado a vitória, o que importa é que você tenha conquistado a vitória. Independente se você jogou mal, independente se você perdeu 75 mil chances claras de gol, independente de quais circunstâncias tenha acontecido, o que importa é que você tenha vencido a partida. E hoje o São Paulo venceu o Alianza Lima fora de casa, conquistou 3 pontos importantíssimos, se mantendo na liderança do grupo da Libertadores, fazendo agora 10 pontos, e a depender do jogo do Libertad e do Talleres, o São Paulo pode garantir já pelo menos a sua classificação, seja até num segundo lugar ou num possível primeiro lugar, porque tá no embate ali direto com o Libertad. Eu até acho que o Libertad vai acabar pontuando aí contra o Talleres, porque o Talleres é de fato o pior do grupo, mas futebol é isso e tudo pode acontecer. A gente vai analisar com calma a partida de hoje, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. A vitória, claro, é muito importante. O São Paulo alcançou hoje uma marca também extremamente importante de ter conseguido vencer as 3 partidas fora de casa na Libertadores. Então é um feito que o São Paulo nunca tinha conseguido, que eles repetiram bastante isso na transmissão, que era algo histórico, mais uma marca para o São Paulo. Nessa competição que a gente conhece muito bem, que a gente tem muita tradição dentro dessa competição, e a gente vai falar com calma porque tem bastante coisa para falar. Já logo falo de início que uma vitória importantíssima, não vou jamais desmerecer essa vitória. Eu acho que, apesar dos pesares, o São Paulo consegue jogar a Libertadores. Claro que decepcionou bastante contra o próprio Alianza Lima, jogando no Morumbi, onde abriu 2-0 e tomou o empate. Hoje poderia estar com 13 pontos, 12 pontos na verdade, no grupo da Libertadores. Já poderia estar até classificado, porque os outros times não conseguiriam alcançar. Então já poderia estar até classificado, mas acabou perdendo ponto aí contra esse mesmo Alianza Lima no Morumbi, naquela atuação patética que a gente teve no segundo tempo ridículo do São Paulo. E aí hoje o Zubeldia fez algumas modificações no time, acabou tirando o Lucas Ferreira, que vinha tendo uma sequência, mandou o time um pouco mais maduro, digamos, para jogar essa partida, apesar de ter mantido o Matheus Alves, e ele preferiu novamente fazer aquela dobra de laterais que ele tanto ama, Cédric e o Ferrarese pela lateral. E eu achei o primeiro tempo do São Paulo fraquíssimo. O São Paulo teve mais sorte do que juízo no primeiro tempo, porque o Alianza Lima, de fato, nos primeiros minutos impôs uma pressão, foi pra cima, o que condiz, porque é um time que tá jogando em casa, é um time que precisa buscar o resultado, que tá lá em terceiro lugar no grupo, precisa de fato buscar o resultado. Então foi pra cima, não se acanhou. Teve as melhores oportunidades, acho que jogou melhor do que o São Paulo em boa parte do primeiro tempo. O São Paulo teve raríssimas chances ali para abrir o placar. Achei que foi um time mais acuado, mas de fato, na Libertadores jogando fora de casa, o time do Zubeldia tem mais esse aspecto. Claro que já é uma característica do Zubeldia ter um time um pouco mais retrancado, até quando tá à frente do resultado, mas na Libertadores ele já adota essa postura mais defensiva, ele não busca um time 100% ofensivo. Então o Alianza Lima tomou conta ali, o São Paulo teve mais sorte do que juízo, porque poderia ter tomado o gol ali no primeiro tempo, que ficou bem perto, na verdade, de tomar, mas se manteve o placar 0-0, até que no finalzinho do primeiro tempo, num gol ali meio estranho do André Silva, num belo passe do Matheus Alves, né, uma assistência do Matheus Alves, e aí o André Silva consegue fazer o gol ali meio torto, ele chuta pro gol. Eu achei que também, no caso do goleiro do Alianza, era um gol completamente defensável, mas eu acho que nem ele esperava que daquele ângulo o André Silva fosse chutar, mas aí o André Silva chuta e faz o gol. E aí nós tivemos também oportunidades com o Matheus Alves, que teve uma decisão ruim, ali naquele lance, num levantamento, num cruzamento do Alisson. Eu acho que se ele tivesse talvez priorizado o cabeceio, porque aquela bola era nitidamente para cabecear, só que ele tentou ir com o peito. Acredito que ele tenha ficado com medo de trombar com a trave, né? Tem esse encontro com a trave, e ele preferiu ir de peito, que para mim é pior também, porque se você bate o peito na trave, misericórdia, não quero nem pensar.
Os dois seriam ruins, né? Bater a cabeça e bater o peito na trave. Mas ele tentou fazer o gol de peito, só que aí a bola bate na trave e aí não consegue finalizar. No primeiro tempo, apesar do São Paulo ter feito um primeiro tempo muito ruim, era pra gente ter saído com ali um 3-0 no placar. Porque também nós tivemos, se não me engano, o do Ferreira foi no primeiro tempo, o lance do Ferreirinha foi no primeiro tempo, aonde ele para e ele percebe a jogada por 3 vezes, só que ele não recebe o passe. Ali, é claro, é mais também do jogador que fez o passe e dele que poderia ter esperado um pouquinho mais, porque de qualquer maneira, de qualquer forma, ele sairia na cara do goleiro, ele teria o lance, a jogada, mas ele acabou se antecipando e aí ele tava pouca coisa, acho que era o ombro dele que estava impedido, e aí o gol foi muito bem anulado, realmente estava impedido, e a gente saiu do primeiro tempo apenas com 1-0, mesmo não jogando tão bem assim. No segundo tempo, como a gente estava à frente do placar, eu senti que o São Paulo mais estava administrando. O segundo tempo eu achei mais tranquilo do que o primeiro. O primeiro, o Alianza Lima tinha as jogadas, então o Alianza Lima conseguia jogar, levar perigo, teve chance de fazer gol. Só que no segundo tempo eu senti que o São Paulo estava até consideravelmente melhor na marcação, então a gente não teve grandes sustos, foi um segundo tempo extremamente tranquilo, em nenhum momento do segundo tempo, diferente do primeiro, eu tive a impressão de que o São Paulo tomaria gol. No primeiro, para mim, estava muito evidente, eu tava até esperando que o São Paulo de fato fosse tomar gol, mas não tomou, e no segundo tempo eu já não tinha essa percepção, porque o Alianza Lima também já, com o passar do tempo e com o domínio do São Paulo, claro, às vezes errando, porque hoje eu percebi que o time do São Paulo estava mais perdido do que o normal em alguns lances. Os jogadores, na maioria das vezes, se atrapalhavam, eles mesmos conseguiam se atrapalhar com a bola, e aí cedia contra-ataque, cedia passe, e até mesmo quando o São Paulo estava com um a mais, cedeu ali vários contra-ataques para o Alianza Lima, que teve a oportunidade de fazer gol, mas em nenhum momento da partida eu consegui achar que o São Paulo tomaria o gol do Alianza no segundo tempo, até porque, com todo respeito ao Alianza Lima, mas é um time que tem lá as suas deficiências, né? É um time que, apesar de ter alguns nomes que são positivos, que estão na seleção peruana, não é um time que leva tanto perigo, tanto que conseguiu empate aqui no Morumbi, muito porque pela baixa do São Paulo no segundo tempo. Claro que tem mérito deles, eu não vou tirar isso, não vou tirar o mérito, mas é um time que não é um time recheado de craques, e quando se viu ali no segundo tempo que já tinha passado bastante tempo, eles acabaram perdendo a cabeça. São Paulo ficava mais com a bola, teve inúmeras chances novamente de ampliar o placar, mas displicência, porque é aquilo que a gente sempre fala, parece que é um roteiro de um filme que fica se repetindo, parece que a mesma cena se repete todos os jogos, é sempre a mesma coisa. Quando o time não joga extremamente mal, o time joga bem, joga ok, só que não consegue finalizar direito. O poder da finalização o São Paulo não tem, o São Paulo não consegue finalizar direito, às vezes perde muita chance, que são chances de você deixar o jogo mais tranquilo, de você não sofrer tanto assim, porque até então, antes da expulsão, era 1-0 pro São Paulo. E aí, numa jogada do Lucas, acaba que o cara, acho que se não me engano, era o último marcador, e ele acaba fazendo a falta, parando o contra-ataque do São Paulo, que era um contra-ataque extremamente perigoso. O Lucas ia sair na cara do goleiro, e aí ele faz a falta. Achei que foi correto o vermelho direto para ele, achei que acertou o árbitro na decisão, e aí o São Paulo fica com 1 a mais, e naqueles últimos minutos ali, com a Alianza Lima também já sem cabeça na partida, o São Paulo consegue administrar, levando ali até os minutos finais, quando terminou a partida e a gente venceu com 2-0. Também teve o lance do gol do André Silva, que o futebol para mim ele é muito simples. Às vezes o que acontece é que os caras que estão lá, né, os 11 que estão lá dentro de campo, eles querem complicar uma coisa que é simples. Se você tá com 1 a mais, não tem por que você ficar cruzando a bola na área como se você fosse um perdido da vida. É só você fazer o tic-tac da bola, você sair tocando, você trabalhar, você triangular, que foi o que aconteceu na jogada do gol do André Silva. Foi um puta passe do Ferreira, que não estava impedido, um puta passe ali, Ferreira, Luciano, e até a finalização do André Silva, que foi uma bela finalização. Então, o futebol é muito simples, principalmente quando você está com 1 a mais.
O time do Alianza já estava nervoso, já estava errando bastante. Você tá ali com a oportunidade de ampliar o placar e ficar mais tranquilo. Você precisa pegar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade para você e seguir assim até o final. Porque, querendo ou não, o São Paulo tem mais time do que o Alianza. E tinha mais time para fazer muito mais do que 2-0. Teve até, produziu o suficiente para fazer mais do que 2-0. Só que mais uma vez a gente pega e a gente para na questão da finalização. São Paulo erra muito passe, o São Paulo erra muito em finalização. É sempre na definição do último passe. Então você tá ali de frente pro goleiro, você tá numa jogada de perigo, sempre a pior decisão é a tomada pelos jogadores do São Paulo. Então eu sinto que esse é o maior problema que a gente tem hoje no São Paulo, que é a questão da finalização mesmo. Mas de uma maneira geral, achei que foram 2 tempos diferentes. O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, mas a gente conseguiu ali numa jogada isolada com que saísse à frente do placar, descesse com 1-0. O segundo tempo já foi mais tranquilo. Novamente, uma vitória importantíssima na Libertadores. Eu sempre falo que pontuar na Libertadores, principalmente jogando fora de casa, é um feito muito positivo. E que isso também se repita no Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem um jogo dificílimo contra Palmeiras, que tá lá na parte de cima da tabela. Então, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, mas o São Paulo precisa, honestamente, começar a pontuar no Campeonato Brasileiro, porque é uma campanha ridícula que vem fazendo. Aí a galera fala muito sobre a questão da invencibilidade. É o único time com a derrota do Flamengo pro Cruzeiro. Falam muito sobre invencibilidade, mas é uma invencibilidade, entre aspas, mentirosa pra mim, porque é só empate. São Paulo só empata e não tem como você empatar as 38 rodadas do campeonato. Não tem como. São Paulo realmente precisa voltar a vencer. E nada mais justo, nada mais honesto do que você voltar a vencer no Campeonato Brasileiro contra o seu rival. A primeira vitória do São Paulo no campeonato foi contra o Santos. Agora vai enfrentar o Palmeiras no Clássico, no Allianz Parque. Então eu espero que o São Paulo tenha uma postura completamente diferente. Espero que o São Paulo faça um bom jogo e que consiga o resultado, porque precisa acordar no Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores até tem feito uma campanha bem ok na Libertadores e jogos ok também. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, se vocês acham que esse é um bom resultado. Eu acho pouco provável que alguém fale que não é, mas deixa aqui nos comentários que eu vou estar dando uma lidinha e também vou curtir ali e responder vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.